Bom dia, irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um domingo aqui para buscarmos a presença do Senhor, buscar a face do nosso Deus e contemplá-lo também, adorando com cânticos, com a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra, nós também estamos adorando ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a pegar a palavra do Senhor e abrirmos nos Salmos de número 107. Salmos 107. Diz assim a palavra do Senhor: Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, esse salmo ele vai falar sobre a salvação de Deus no meio da tribulação. Eu não vou ler o salmo todo, mas eu quero ler o último verso, 43 agora. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Qual misericórdia? A misericórdia a cada dia que é renovada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje pela manhã, quando nós levantamos, quando nós podemos contemplar o dia, dizer ao Senhor obrigado por mais uma manhã, por mais um amanhecer. As nossas dificuldades da nossa vida é comum no dia a dia. Sim, nós vivemos as dificuldades, mas em Cristo Jesus nós vencemos a cada dia. Em Cristo Jesus nós sentimos o renovo que vem do céu a cada momento. Eu quero adorar a Deus com um cântico conhecido, Reina em Mim. Deixa eu soltar a letra aqui que vai ajudar, né? Então vamos adorar juntos? Olha lá, ó. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, sobre a escuridão de tudo que sou, reinar de novo em mim, reinar em mim, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar de novo em mim. Amém, amém. Ainda no sentido de adoração ao nome do nosso Deus, eu aqui ainda estou me ajustando, porque eu sempre vou ao contrário. Quando eu vou para um lado, a câmera sempre está inversa, porque ele está na minha frente. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a escatologia. E a escatologia bíblica, ela sempre nos leva a ter esperança. Nós falamos um pouquinho sobre os milênios, falamos sobre aquilo que Deus tem colocado como esperança na vida do ser humano. E a cada dia que passa, nós vemos que os sinais se cumprem. E quando nós compreendemos
o lugar da escatologia, nós também crescemos em Cristo Jesus, porque os nossos olhos ficam fitos onde é o nosso alvo, onde nós chegaremos um dia, né? E o tema de escatologia foi um estudo assim bem interessante. Se você não assistiu, você pode assistir depois, ele continua gravado e você poderá assisti-lo. O tema de hoje é Apocalipse, o livro de Apocalipse. Tem muitas pessoas que me perguntam sobre o livro de Apocalipse, sobre o que está escrito, por que está escrito. Tem pessoas que dizem, eu tenho medo de ler o Apocalipse. Tem pessoas que dizem, não, eu já li muitas vezes, não compreendi o Apocalipse. Eu quero dizer para você que é um livro, sim, misterioso, cheio de simbolismos, mas ao mesmo tempo, quando nós compreendemos, ou nós temos esse panorama do livro de Apocalipse, agora nós conseguimos compreender cada momento onde Deus está conduzindo a história da humanidade. E esse estudo de hoje, ele é para desmistificar o livro de Apocalipse, deixando ele numa posição onde a igreja é chamada a viver o seu momento e crescer também na maturidade espiritual. Na semana passada, quando nós falamos sobre o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo, então a igreja presbiteriana, ela adotou como linha de pensamento o amilenismo. E o amilenismo, nós compreendemos que existem 1000 anos, até a volta de Cristo. Então esses 1000 anos, que é o milenarismo ou milenismo, é a grande discussão, se é antes, se é depois. Volto a frisar novamente algo que eu falei na aula passada, que não importa se ele vai ser depois ou vai ser antes, nós precisamos respeitar sempre o posicionamento, principalmente de outras igrejas irmãs, porque os fundamentos, aqui está o fundamento, a volta de Cristo, essa ninguém discute. Que haverão os 1000 anos, ninguém discute, existirão. Que a igreja vai ser arrebatada. Então os pilares, eles não mudam. O que muda é a visão da interpretação. E quando nós compreendemos a posição amilenista, compreendemos também que a nossa visão do panorama do Apocalipse, do livro de Apocalipse, também ela é baseada nesta mesma visão amilenista, ok? Então aqui, nosso texto base é o mesmo da semana passada. Quero voltar lá em Apocalipse 20, capítulo 20. Se você não está com a sua Bíblia, eu convido você a pegar. E se você estiver com a Bíblia de papel, eu vou falar para você que eu gosto mais, porque a Bíblia de papel a gente pode anotar, pode escrever, né? E eu acho que ela me ajuda um pouco mais. E também pela questão da versatilidade do vídeo. Se você estiver com o mesmo vídeo utilizando no celular, agora com a Bíblia de papel vai facilitar, tá bom? Nosso texto base, então, Apocalipse, capítulo 20, do verso número 1 ao verso número 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então esses 1000 anos são os 1000 anos que estão sendo discutidos. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos
não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Deixa eu ajustar minha tela aqui um pouquinho, para poder ficar um pouquinho melhor enquadrado. Convido você a fechar seus olhos agora e a orarmos, buscando a presença do nosso Deus. Querido Deus, a Tua palavra, ela é muito mais do que um livro escrito. Ela é uma palavra viva e revelada. E agora, Pai, que estamos diante da Tua palavra, nós nos curvamos em Tua presença e dizemos ao Senhor, fala conosco, abre os nossos entendimentos, para que a Tua palavra agora, Pai, permeie o interior do nosso ser, que possamos ter a compreensão vinda do alto, que o Senhor nos revele a Tua vontade, o Teu querer. Fala com a Tua igreja esta manhã. É a nossa oração em Jesus. Amém, Pai. Amém. Deixa eu me organizando aqui. Então, falando em panorama, você deve ter recebido aí um material. Esse material, eu trouxe algumas... eu compilei algumas falas, algumas partes, para que a gente pudesse acompanhar de casa. E você provavelmente, se você não recebeu ele físico, o material, você provavelmente pode ter recebido digital. Esse material digital é o mesmo que eu vou acompanhar aqui. Lembrando que a segunda parte, quando eu entrar aqui nas visões gerais, eu vou trazer a visão geral da divisão da Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia presbiteriana, mas eu vou trazer agora um material paralelo que eu vou anexar aqui no canto da tela para você poder acompanhar, tá bom? Introdução é a seguinte: muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Por quê? Ele é um livro misterioso, eu comentei agora há pouco. Alguns alegam que ainda não estão preparados ou que têm medo daquilo que está escrito. Na aula passada falamos sobre a escatologia e a primeira coisa que aprendemos é que o livro de Apocalipse é escatológico e não precisamos temer. Então não precisamos ter medo. Vimos que as últimas coisas estão em um evento que iniciou em Jesus. Lembra do amilenismo, o pensamento amilenista? Então iniciou em Jesus e sua missão para a igreja lá no Pentecostes. O livro de Apocalipse foi escrito durante o exílio do apóstolo João na ilha de Patmos, localizada na costa de Éfeso, na Grécia, entre o ano de 81 e 96. Acredita-se que esse livro foi escrito depois de Cristo. O propósito desta carta não é trazer pânico ou qualquer mal-estar aos seus leitores, mas segundo Champlin, um escritor cristão, os fiéis necessitam de força espiritual para passar pelas aflições, desapontamentos e pressões desta era ímpia em que vivemos. Serão mais capazes disso se antever a vitória, a qual finalmente reverterá os terrores deste momento presente. Então aqui eu deixei a primeira pergunta. A primeira pergunta está: você já leu o livro de Apocalipse? Então, se você já leu esse livro, provavelmente cheio de símbolos, cheio de informações, e nós nos perguntamos, como explicar tudo aquilo que está escrito, ou como nos aprofundarmos. E a palavra de Deus, ao mesmo tempo, Tiago diz: se alguém quer sabedoria, a sabedoria vinda do alto. Se alguém quer a sabedoria para ter entendimento, peça a Deus, e Ele nos dá deliberadamente. Então, se você já leu, você pode mandar aqui, ó. Eu tenho vários, aqui eu estou acompanhando, e os irmãos que estão conectados
Então, se você já leu o livro de Apocalipse, se você ficou confuso, ou com medo, ou curioso, você pode ir mandando para a gente aqui na timeline mesmo, pode escrevendo aí embaixo, que daqui a pouquinho eu vou acompanhando os comentários e eu vou falando um pouquinho sobre eles também. Deixa eu até colocar aqui, fixar o meu suporte. Aqui. Então essa aula, ela realmente é para que a gente vá interrompendo mesmo, conversando. O objetivo é crescermos juntos, né? Então, aqui no meu ponto número 1, a palavra Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação. Então, se você pegar uma Bíblia em inglês, não existe o livro de Apocalipse. Existe o Revelation, ou a Revelação, o livro Revelação, que é o nome do livro de Apocalipse, que literalmente é traduzido como revelação. Revelar é o quê? É desvendar aquilo que está nublado. Eu tinha um professor de guitarra, que eu gosto muito dele, ele dizia que o braço do violão e da guitarra para o músico, é como se estivesse cheio de nuvens negras. Ele dizia assim, aquelas nuvens carregadas de chuva. E quando você vai estudando, as nuvens vão dissipando e você consegue enxergar o que está escondido ali no braço da guitarra. A mesma forma, nós podemos pensar na palavra de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, é como se tivesse uma nuvem negra sobre o livro de Apocalipse. Mas aquela nuvem densa, a qual não deixa a gente enxergar do outro lado. Mas depois que você vai buscando a presença do Senhor, lendo, você vê que a nuvem vai dissipando e nós conseguimos enxergar com profundidade aquilo que Deus nos chama a viver, a experimentar como igreja. Então, propósito primeiro, Apocalipse, né? Deixa eu voltar aqui. Propósito primeiro, o conteúdo dessa revelação era primariamente trazer alguma orientação, então ele era primariamente trazer alguma orientação, lição, conforto para aquelas igrejas. Então logo à frente nós vamos notar que tem a carta às 7 igrejas, as igrejas que receberão essa revelação, outras igrejas que não são mencionadas, e a intenção inicial, primária, era trazer um conforto a essas igrejas que estavam sofrendo, vivendo perseguição, igrejas sofredoras. Eram igrejas reais e estavam passando por muita perseguição por parte do Império Romano. Lembrando que essa prisão no primeiro século implicava em torturas, assédio, sequestro de bens, sequestro de filhos, e em muitos casos a morte física das pessoas. Por isso, esta revelação de Jesus Cristo era de confortar e orientar as igrejas da Ásia Menor que estavam passando por um período de severa tribulação. Ao mesmo tempo em que este livro confortava e consolava os cristãos daquele período, ele traz igualmente consolo, orientação, ânimo para os cristãos de todas as épocas até a vinda do Senhor Jesus. Então, este livro, ele trouxe conforto naquele período à igreja que veio antes de nós, e hoje a igreja presente é a igreja do futuro. Ele traz conforto. Por isso o livro de Apocalipse, cada dia mais nós vemos a palavra de Deus se cumprindo e vemos que ele é muito real. Parece que ele foi escrito ontem, né? Nós vemos cada dia a palavra de Deus se cumprindo. E aqui novamente eu tenho uma pergunta. E essa minha pergunta é dentro dessa mesma visão de uma igreja sofredora. Hoje você acha que a igreja nossa, a igreja do nosso tempo, é uma igreja que tem sofrido? Talvez a primeira resposta é: não, nós estamos num ponto de conforto em relação àquela igreja que estava sendo perseguida. Não é verdade? Nós estamos, de uma certa forma, estamos confortáveis. A perseguição, nós vemos, por exemplo, na China, nós vimos aí vídeos de igrejas sendo derrubadas, cristãos sendo perseguidos.
na África nós vemos muito. Agora no Brasil há um certo conforto, mas há também uma perseguição, muitas vezes espiritual, contra a igreja presente. Nós vemos, por exemplo, cada dia mais o mundo vivendo turbulências, cada dia mais a palavra de Deus sendo confrontada, talvez seja a palavra, na questão até da sua própria fé, indagada sobre a sua fé. Nós vemos aí, por exemplo, a questão do coronavírus. Eu assisti ao Globo News esses dias atrás, e o repórter ele falava sobre, agora sim, a ciência foi colocada no devido lugar. E a política, nós vemos que a mídia, a televisão dando a notícia e a ciência assumindo a frente da pandemia. Eu entendo que realmente essa é a função da ciência, o crescimento dela, mas eu acredito que ao mesmo tempo ela assume uma posição importante socialmente, mas a igreja, a fé, também assume uma função importante. Porque mesmo que a ciência traga cura, que essa é a função dela, a função da igreja é trazer o quê? Conforto, trazer esperança, fazer com que a vida das pessoas tenha um sentido. E apesar de ser até assim assustador para nós ver a quantidade de pessoas que têm morrido, a quantidade de pessoas que têm sido infectadas, apesar de ser assustador, dar medo, nos cabe como igreja tomarmos a nossa posição. Qual é a posição? Buscar a presença de Deus, orar por aqueles que estão em sofrimento. Nos cabe como igreja estender a mão àqueles que estão necessitando, tantas pessoas em casa sem o trabalho. Então são funções que a igreja pode exercer juntamente, em parceria, dentro dessa sociedade. E a posição da igreja, eu acredito que ela ainda, se você ler a palavra, ela ainda está numa posição, de certa forma, confortável no Brasil. Mas a tendência é cada dia mais esse conforto ir desaparecendo. Por quê? Nos momentos de dificuldades é que a igreja se levanta. A igreja, não vou dizer a igreja perseguida, mas a igreja que, quando ela é confrontada, agora ela precisa tomar uma posição. O esboço bíblico, se você virar a página 2, o esboço bíblico da Bíblia de Genebra, ela traz da seguinte forma. Eu dividi aqui em 3 pontos, a forma que ela entende. Ela traz, no livro de Apocalipse, dentro desse panorama, a primeira parte, uma introdução que vai do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, onde ali ele vai trazer a revelação de Jesus, o testemunho de Jesus, quem escreve, que João escreve essa carta, as igrejas que estão na Ásia. No segundo momento, ele vai trazer as visões, são 7 ciclos de visões altamente simbólicas, olha a palavra importante, simbólicas, sobre os desafios e as bênçãos presentes e futuro, que são descritos para encorajar os crentes a permanecerem fiéis a Cristo. Então esses 7 ciclos de visões, que nós vamos olhar dentro do livro de Apocalipse, ele tem esse sentido de encorajar os crentes a permanecerem fiéis. Uma 8ª visão, descrevendo a Nova Jerusalém, que também é apresentada. Se você pegar dentro deste mesmo esboço, nós vamos ter a visão de Cristo, a exortação às 7 igrejas, visões celestiais, e depois ele vai começar com 8 ciclos, na verdade 7 ciclos e uma conclusão. Então ele vai aparecer lá o rolo e os 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 histórias simbólicas, 7 taças da ira de Deus, e 7 taças da ira de Deus saindo do templo, o julgamento babilônico e a defesa da igreja, a batalha final, o reino dos santos, e depois vai trazer uma conclusão. Esse formato, ele não está errado.
ele é dentro de uma visão também escatológica. Mas eu quero trazer para você uma outra forma de ler o mesmo conteúdo, que é dividido. Agora, deixa eu abrir até aqui o meu arquivo aqui, ó. Como eu disse para você, ele vai aparecendo agora aqui na nossa tela, tá? Ó, deixa eu chegar um pouquinho para cá. Então, nós vamos estudar a partir de 7 sessões paralelas e progressivas dentro do livro de Apocalipse. Como que funciona isso? Então, 7 sessões, ou seja, nós vamos dividir, para estudarmos o livro de Apocalipse, nós vamos dividir ele em 7 sessões, ou 7 departamentos, blocos. Aqui, os sessões meu aqui, ele ainda está com a palavra trocada. E dentro dessas sessões, nós vamos... deixa eu arrumando. Então, dentro dessas sessões paralelas, ou esses blocos paralelos, nós vamos entender como está dividido o Apocalipse. E são 7 sessões paralelas e progressivas, ou seja, ela vai gerando um progresso. Então, à medida que nós olhamos, existe algo que vai concordar com cada sessão e nós vamos ser chamados a mais um bloco dessas sessões, tá? Então, nessa primeira sessão paralela, aqui. Então, dentro dessas 7 sessões paralelas, eu quero pensar primeiro a primeira sessão. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 7, que são 7 candeeiros. Ok? Se estiver alguma coisa em aberto, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui, que eu vou tentar ajudar o máximo aqui para a gente ir conversando sobre esse assunto. Lembrando que a nossa lição não para aqui. Depois você pode mandar comentários, pode mandar em outros lugares, que eu vou respondendo para você à medida que nós vamos estudando esse livro de Apocalipse. Então, a primeira sessão, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 3. E eu quero destacar o verso número 1, capítulo 1, verso número 7. Então, primeiro, dentro dessa visão de João, ele vai ter aqui o verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Quem virá? Então é a primeira pergunta. Quem virá? Então a mensagem que inicialmente é dada à igreja é que todos virão. Virão o quê? Verão o quê? Eles verão a segunda vinda de Cristo. Então por isso que eu deixei em azul. Qual é a mensagem do Apocalipse? A mensagem sobre a igreja é que Cristo virá. Teremos a segunda vinda de Cristo. E ele começa agora a falar às igrejas. Então, quando você pega a carta, capítulo 2, capítulo 2, na carta, estou em Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, né, ao anjo da igreja em Éfeso, verso número 1, né, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, quem anda no meio dos 7 candeeiros de ouro? Cristo. Cristo, ele anda no meio das 7 igrejas, ou seja, ele está dizendo nessa primeira sessão que Cristo está no meio das igrejas. Quando você vai para o verso 7, ainda do capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, Espírito em maiúsculo, diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui há uma reconciliação, a promessa de Deus. Lembra no início do livro de Gênesis, quando a árvore da vida ou o jardim é fechado? Agora o próprio Cristo está dizendo que ao vencedor, a igreja, aqueles que são vencedores em Cristo, a igreja que permanece no Senhor, será dado
de comer, ó, da mulher que se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembra que lá no Gênesis, quando Adão e Eva, eles comem, mais precisamente Adão, olha só, quando Adão come do fruto, o que acontece? Ele vai conhecer da morte. Talvez seja o maior castigo que eles receberam. Até então, eles não conheciam a morte. Aqui, ao comermos desse fruto da vida, nós vamos comer para a eternidade. Então, por isso, a primeira palavra é uma palavra de esperança, para que a igreja se prepare, seja encontrada aprovada nessa primeira sessão. Então, a igreja seja com a visão em Cristo, e o próprio Cristo está no meio da igreja. Por isso, ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A segunda sessão paralela, deixa eu caminhar, porque aqui ainda hoje eu vou longe. A segunda sessão paralela, se você tiver alguma pergunta, você pode me fazer aí no meio do caminho. Na segunda sessão paralela, nós temos agora do capítulo 4 ao capítulo 7. Lembre-se que nós estamos falando somente de um panorama, como está desenvolvido ou como nós podemos analisar o livro de Apocalipse, ok? Então ele vai do capítulo 4 ao capítulo 7. E nesse capítulo 4 ao 7, na segunda sessão, nós temos agora a visão do trono de Deus. Se num primeiro momento Cristo está no meio da igreja, agora, e o Espírito diz, aqueles que têm ouvido ouçam, e haja uma mudança da situação que a igreja está vivendo. Agora nesse momento há uma visão do trono de Deus. Apocalipse 6, verso 12 ao 17. Eu vou destacar o verso 16 e o verso 17. Já está escrito aí na minha tela, mas eu vou acompanhando aqui da minha Bíblia, tá bom? Se você quiser também abrir a sua Bíblia, é importante. Quando o sexto selo aqui, ele é aberto. Acho que vou ler do 12 em diante. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus ficos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Qual é a visão do trono de Deus? Agora, lembra que Cristo, ele inicialmente, ele advoga para aqueles que são cristãos, aqueles que são seus. Ele está dizendo, eu advogo por vocês. Mas agora, a posição da segunda vinda, que novamente aparece, Deus está no controle, agora é a segunda vinda destacado. Então, se Deus está no controle na segunda vinda, haverá tempo para arrepender-se? Não. Esse tempo, por isso a igreja tem sido avisada, tem dito à igreja, igreja, permanece firme, igreja, busque a minha face, igreja, continue firme, persevere, porque agora, nesse segundo momento, nessa visão, agora é uma visão onde nós podemos ver que há até um pedido no verso 16, cai sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quem está pedindo isso? Aqueles que são
que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixa eu abrir aqui uma brecha aqui importante. Lembrando que quando nós temos um encontro com Cristo, nós perdemos a nossa salvação? Não. A nossa salvação, deixa eu pegar aqui a nossa salvação nós não perdemos. Por isso, ela é para todo o sempre. Ah, mas se eu não fizer o que Deus está me pedindo, Deus vai me castigar? Não. Esse pensamento não é o pensamento que a palavra de Deus diz. O chamado de Cristo é esse: arrependam-se, mudem a situação. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, vamos pegar aquela mulher que é pego em adultério. Quando Jesus disse para ela, cadê os seus contos? As pessoas estão te condenando. Ninguém te condenou? Então, muito menos eu. Por quê? Agora não é o tempo de eu condenar. Mas ele diz, vá e mude de vida, não peques mais. Mude a sua atitude. Assim também, o chamado de Deus é para que haja uma mudança. Quando há essa mudança, ou quando nós aceitamos a Cristo e dizemos, realmente, hoje eu compreendo que o valor de Deus, o que Deus tem para mim, é o que eu quero viver. E sou alcançado por Cristo. Ou seja, Cristo me aceita. Viu que o conceito está invertido? Não sou eu que aceito, mas é Cristo me aceita. Quando eu sou aceito por Deus, agora a minha salvação, ela é para sempre. Então, não tem aquele negócio de eu estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Se eu sou salvo, é salvo para sempre. Então eu vou pecar bastante porque eu já estou salvo. Paulo vai advertir também. Não vivam como meninos imaturos. A salvação ela é um grande presente, a graça de Deus sobre a sua vida. Mas aqueles que têm o sinal realmente da salvação, eles vão desejar ardentemente viver os valores de Deus. Ele vai se arrepender, ele vai voltar, ele vai mudar, ele vai buscar a cada dia viver essa maturidade. E quando fala sobre o desejo desses que dizem que correm para o monte e desejam que os montes caiam sobre eles, é aqueles que perderam essa salvação. Então, nessa segunda sessão, quando há a visão do trono de Deus, agora também a trombeta ali está para soar e já não há mais tempo. A segunda vinda de Cristo já é presente. Na terceira sessão paralela, olha só, deixa eu abrir aqui na terceira sessão paralela. Agora nós vamos do verso número 8 ao verso número 11. E agora sim, lembra que eu falei que elas são paralelas e progressivas. Por que paralelas? Porque nas três trombetas, nas três sessões, nós veremos até aqui a trombeta, nós veremos que a volta de Cristo, ela é iminente e ela é o foco. E nessa terceira sessão que está acontecendo paralelamente, não está acontecendo depois. Ele viu o trono, depois tocou a trombeta. Não, lembra? Elas são paralelas e simultâneas. Está acontecendo ao mesmo tempo. Olha só, verso número 8 ao verso 11. Eu vou destacar o verso 11, capítulo 11, verso 15. Capítulo 11, do verso número 15 ao verso número 18. Você pode acompanhar comigo aí. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ok? Vou pular para o verso número 18.
Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Observa aqui no verso 18, na verdade as nações se enfureceram. Esse juízo, ou esse enfurecer, ele já está se completando dentro dos 1000 anos. Quando as nações se levantam achando que elas têm o poder. Elas têm o domínio. Por isso, elas se levantam e se enfurecem. Elas se posicionam de uma forma que nós estamos no governo. E agora, o verso 18 vai dizer: porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos e profetas. Então, agora chegou o momento onde a ira de Deus está sobre as nações. Mas observa que, aqui está na minha tela, à medida que são abertos problemas através, se você observar cada trombeta, se você depois quiser ler novamente o texto, é importante você ler. À medida que é aberto esses selos, à medida que são tocadas as trombetas, à medida que Cristo caminha também sobre essa mesma igreja, agora há um juízo e também há uma misericórdia. Por quê? Ao mesmo tempo que há um juízo, Deus ainda tem misericórdia do seu povo. Então, você quer ver um exemplo aqui? Deixa eu voltar aqui, volta um pouquinho sua Bíblia aí para mim. Volta ela um pouquinho aqui no capítulo 8. Lembra que nós estamos de 8 a 11, né? Verso 7 em diante. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra. Por que não foi queimado tudo? Porque ainda não é um juízo completo. Ainda há uma chance. Ainda o juízo ainda de Deus, ele é misericordioso. A misericórdia de Deus ainda está neste mesmo momento. Então, por isso, aqui ele vai trazendo uma transformação que Deus está realizando dentro da história da humanidade. Por isso que eu falei para você, depois nós podemos ler e conforme for, depois eu vou esmiuçar cada sessão dessa paralela, ok? Olha só, na quarta sessão paralela, das 7 sessões, né? A quarta sessão vai do capítulo 12 ao capítulo 14. 12 ao 14. No 12 ao 14, agora vai aparecer 4 figuras. O dragão, quem que é o dragão? O diabo. Ele vai aparecer. A besta que surge do mar é quem? É o anticristo. A besta que surge da terra é o falso profeta. E a Babilônia, que é a religião prostituída. Quando você olha o que Jesus está falando lá atrás, você vê, abre para mim lá Mateus 24. Vou usar um marcador aqui na minha Bíblia aqui para eu poder pular com mais facilidade. Então, Mateus 24.
Vamos pegar do 29 ao 31, ok? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aqui então é uma narrativa do final, novamente. Se você pegar a 4ª sessão, está falando novamente sobre o quê? Sobre a segunda vinda de Cristo. Em laranjadinho aqui aparece, né? Deixa eu ver, está aqui. Aparece em laranjadinho aí as mesmas verdades repetidas paralelamente. Observe que, novamente, a segunda vinda e o juízo final, eles vão aparecer. E a figura do diabo, a figura do anticristo, a figura do falso profeta, a religião prostituída, tudo isso faz parte, e a igreja tem sido avisada, porque acontecerá, estará presente, para que a igreja saiba que o final dos tempos, ou o final, está cada dia mais próximo. 5ª sessão paralela. Quinta sessão paralela. Capítulo 15 ao 16. As 7 taças da ira de Deus. Aqui agora aparece as 7 taças da ira de Deus. Se num primeiro momento Deus está agindo em amor, a própria restauração da humanidade que estava sobre os seus filhos, sobre um chamado, a um arrependimento. Agora nós vemos nessa 5ª sessão as 7 taças da ira de Deus. Na terceira, vimos 7 trombetas, não é verdade? Juízo, até deixei em azul lá, misturado com misericórdia. Agora, o juízo vem sem mistura de misericórdia. Ele está trazendo o juízo final a todas as coisas. Se num primeiro momento ainda havia misericórdia, agora o juízo está total e não está sobre todas as nações. Então, quando Jesus voltar, não haverá mais o tempo. Por isso, o chamado sempre é: arrependa-se, ouça o que o Espírito diz. Capítulo 16, o verso número 20. Deixa eu achar aqui. Verso 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então agora ele está falando sobre ainda esse final que está acontecendo, onde mesmo estando nessa situação, agora a ira de Deus caindo sobre a humanidade, sobre todos aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, neste momento, a taça da ira de Deus, agora aqui, não haverá mais, não será mais acompanhado da misericórdia que antes acontecia. Só um segundinho, que ele
Mas aqui é a minha sexta. Aqui o sexto, deixa eu ver aqui. Olha, minha sexta sessão paralela, me dá um segundo que o arquivo ele não quis entrar. Só um segundinho, por favor. Sexta sessão paralela. Um segundinho, mais um. Segundinho demorado esse meu, né? Aqui. Aí agora apareceu. Ó, então aqui a sexta sessão paralela, nós vamos do verso número 17 ao capítulo 17 ao capítulo 19. Então aqui é a queda, a queda do quarteto, agora aqui, desse quarteto que nós vimos na sessão anterior, que é o dragão. Vou ir pela etapa: o diabo, o falso profeta, o anticristo, a religião prostituída. Aqui eles vão agora caindo um a um. E no verso número no capítulo 19, do verso 11 e 16, no 19, 11 ao 16, se você quiser abrir aí, ele vai dizer o seguinte: vi o céu aberto e eis o cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então o que ele está dizendo aqui? Agora, o verbo de Deus, ele veio para julgar e reinar. Os seus olhos são chama de fogo, verso 12. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um monte de nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Lembra quando João inicia o Evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então agora esse mesmo Verbo, ele vem para julgar. Por isso, quando ele fala no verso número capítulo 20, do 11 ao 15, viu um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, ou seja, aquele que vem para restaurar todas as coisas. E a nossa última sessão paralela, como eu disse para você, se você depois tiver alguma pergunta, você vai poder me mandar mais tarde que eu vou responder. Logo em seguida nós vamos entrar com a parte das crianças. Então nessa última sessão, agora vai aparecer o reinado das almas, a segunda vinda de Cristo e o juízo e o novo céus e a nova terra. Por isso, quando nós voltamos ao texto base, é como se ele voltasse ao começo. Então, se você quiser até anotar esse Atos 26, 18 e o Colossenses 1,13, você pode voltar depois e acompanhar o texto. Mas no final, no verso 20, do 11 e 12, não haverá mar, ou não haverá mais separação, e seremos um com o Senhor. Em todas estas falas, ou todas essas sessões, nós vemos que a presença de Deus, ou a segunda vinda de Cristo, acho que é melhor essa fala, a segunda vinda de Cristo, ela é uma iminência para a igreja. Por isso, a cada sessão, das 7 sessões que eu coloquei agora no final, nós vemos que a segunda vinda de Cristo, por isso as 7 sessões paralelas, elas vêm acontecendo simultaneamente, e elas dentro de uma progressão, e elas têm uma única palavra: a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, ela gera o quê? Vamos voltar agora à nossa folha, concluindo. Longe de pretender, agora que deixa eu só retirar esse texto. Olha,
Longe de pretender gerar pânico na igreja, a carta de Apocalipse deve ser lida a partir da ótica da esperança. A salvação do cristão não está condicionada ao medo, mas à graça, um presente merecido que Deus nos dá através do seu Filho Jesus. Este livro é uma revelação e não algo selado e impossível de ser compreendido. Naturalmente, é verdade que a profecia envolve em seu âmago uma função didática, cujo intuito é o de ajudar os crentes em tempo de crise. Que Deus abençoe sua vida. E você agora pega os textos novamente, releia, assista novamente o vídeo, leia o livro de Apocalipse. Depois nós vamos trabalhar agora esmiuçando cada vez mais este livro. Hoje, lembrando que é apenas um panorama para nós nos aprofundarmos na busca e no crescimento do Senhor. Tá bom? Fica com Deus, um bom domingo e que você permaneça firme na presença do Senhor. Um abraço.